Reforço fechado. O Vasco anunciou na noite dessa terça-feira a contratação do volante Rômulo, campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco da Gama, e por isso está entrando no ar a terceira edição do nosso Giro de Notícias de hoje. Dia bastante movimentado, né? E para finalizar, uma contratação que você vai saber todos os detalhes aqui no canal Machão da Gama. Então, tá aqui pela primeira vez? Se inscreva, a sua inscrição é muito importante, dá essa moral aí pro canal. E se você me assiste aqui todos os dias, você sabe, o like é muito importante pro crescimento aqui do canal e pro vídeo ser indicado para mais vascaínos. Vamos falar aqui da contratação do novo reforço anunciado pelo Vasco da Gama, o volante Rômulo. Todos os detalhes depois da vinheta. E é isso, meus amigos, o pássaro trabalha em silêncio, né? Quando ninguém espera, ele vem e do nada só solta a notícia. Foi isso que aconteceu com a chegada do volante Rômulo. Ninguém esperava, né? Não tinha nem especulação em torno do nome do Rômulo, e o Vasco soltou ali nas redes sociais já oficializando a contratação, o retorno do volante que teve uma belíssima passagem pelo Vasco da Gama, sendo campeão da Copa do Brasil de 2011 e um dos principais jogadores daquele time. Foi muito importante naquela conquista. Antes da gente entrar aqui nesse assunto Rômulo, eu quero saber se você já tem o OneFootball no seu celular. Se você ainda não tem, meu amigo, você tá dando bobeira. Se você tivesse o OneFootball, você teria recebido a notificação na hora que o Vasco anunciou o Rômulo lá. Ó. Vasco fecha com o volante Rômulo. Tinha aparecido aí na telinha do seu celular. Sem contar que na OneFootball você também acompanha de graça o campeonato francês e o campeonato alemão. Então, não marque bobeira, baixe o OneFootball aqui no link que está na descrição do vídeo, e você baixando aí, você ajuda o canal Machão da Gama, porque o OneFootball é um parceiraço aqui do nosso canal, tá sempre dando uma moral gigantesca para a gente continuar trazendo conteúdo aqui no YouTube. Tamo junto, o OneFootball de graça, o link tá aí na descrição do vídeo. Bom, e voltando a falar do Rômulo, né, cara, ninguém esperava, mas o Vasco anunciou ali, publicou nas suas redes sociais o retorno do volante de 30 anos, que é cria, né, das categorias de base do Vasco, apesar de ele ter disputado Copa São Paulo pelo Porto de Caruaru, Pernambuco, mas o Vasco contratou ele na época ainda para as categorias de base, então ele fez base no Vasco, depois foi promovido pelo PC Guzmão em 2010 ali, participou da campanha do Campeonato Brasileiro de 2010 até se firmar em 2011. Depois saiu e agora retorna ao Vasco da Gama. Vamos ler aqui como o Vasco anunciou a contratação do volante Rômulo. Dando prosseguimento ao processo de reformulação do elenco, o Vasco da Gama fechou nesta terça-feira, dia 13, sua 7ª contratação para 2021. Trata-se do volante Rômulo, de 30 anos, cria das divisões de base do Gigante da Colina e que defendeu as cores de um time chinês na última temporada. Agora vamos aqui a detalhes importantes. O contrato do jogador. Rômulo assinou com o Vasco até 31 de dezembro de 2021. Então, contrato para essa temporada. Rômulo assina até o final dessa temporada. E com contrato de produtividade. Rômulo é mais um que vem com contrato de produtividade, da mesma forma que veio o Léo Jabá, por exemplo, o Marquinhos Gabriel. O Vasco está trazendo jogadores nesse estilo, né? Dentro ali do orçamento do clube, ali com metas no contrato, etc e tal, um contrato de produtividade. E o Vasco, em sua nota oficial, também faz questão de ressaltar que ele vem recebendo um valor muito abaixo do mercado. Ele assina com o Vasco recebendo um valor muito abaixo do que recebeu anteriormente na sua carreira. Vou até ler esse trecho aqui para vocês. Olha só o que diz a nota oficial do Vasco. Rômulo retorna ao Vasco da Gama com um contrato de produtividade e um salário fixo abaixo dos padrões tradicionais. O contrato ainda possui uma cláusula que garante que o Gigante da Colina seja remunerado com uma quantia 20 vezes maior que o seu salário fixo em caso de uma saída para o exterior. Ou seja, Rômulo tá ali no Vasco, tá jogando, etc e tal, tá fazendo uma boa temporada, uma boa Série B,
desperta o interesse de um time lá de fora. Bom, ele já tem 30 anos, então ele não vai ter mercado na Europa, por exemplo, mas ele tem uma carreira no futebol russo, né? Ele é querido lá no futebol russo, onde teve uma boa passagem, estava na China, então talvez nesses mercados alternativos, alguns times possam se interessar novamente pelo futebol do Rômulo, né? Então acontece aí uma proposta para o Rômulo ir para algum time, enfim, da Arábia, de um mercado alternativo assim, onde paga muito dinheiro. O Vasco recebe aí essa multa de 20 vezes o valor do contrato do jogador. Então, contrato de produtividade que o Rômulo assina com o Vasco, segundo a nota oficial, abaixo do mercado, né, abaixo do que ele costumava a receber, e com essa cláusula aí de 20 vezes o valor do contrato em caso de uma saída para o exterior. A gente ainda não tem informação de quando o jogador chega ao Rio de Janeiro, né, quando será apresentado ali em entrevista coletiva e coisa e tal. Vou procurar saber dessas informações, vou tentar apurar algumas coisas, e amanhã, durante o dia, né, durante os vídeos de amanhã, eu trago aqui essas informações de quando o Rômulo será apresentado, quando chega ao Rio de Janeiro, quando começa a treinar, enfim, quando vai ser registrado no BID, previsão de estreia, como ele está fisicamente, enfim, todas essas informações que também são muito importantes. Mas o jogador, nas suas redes sociais, né, no Instagram, já postou uma mensagem ali direcionada ao Vasco e à sua torcida, né, se declarou ali ao Vasco da Gama. O Rômulo, que teve uma passagem pelo Flamengo, né, quando ele sai do Vasco para o futebol russo, depois ele retorna ao Brasil para jogar no Flamengo, e ali criou ele tinha uma relação muito boa com o torcedor do Vasco, o torcedor tinha um carinho com ele, mas quando ele vai para o Flamengo, essa relação azeda, e com toda certeza o Rômulo sabe disso, né? Ele sabe que essa relação azedou, e nessa mensagem ele tenta ali também passar ali uma mensagem de agradecimento ao Vasco por essa nova oportunidade, até para chegar sem uma rejeição do torcedor. Vamos ler aqui o que disse o Rômulo, as suas primeiras palavras como jogador do Vasco mais uma vez. Não tenho palavras para agradecer ao clube por essa nova oportunidade. Lá atrás, quando eu estava no Porto de Caruaru, o Vasco me descobriu, apostou em mim, acreditou no meu potencial e agora está novamente abrindo as portas para mim. Se conseguir conquistar coisas grandes no futebol, disputar Olimpíadas, chegar à seleção brasileira, jogar na Europa e ajudar a minha família, foi por conta do Vasco. Vivi momentos incríveis aqui dentro. Aquela recepção depois do título da Copa do Brasil jamais saiu da minha cabeça. Vai ser um prazer imenso vestir essa camisa novamente. Também não vejo a hora de pisar em São Januário, sentir o calor da torcida. Estou voltando para a minha verdadeira casa e me sinto extremamente feliz. Foi isso que disse o Rômulo em sua mensagem aí de chegada ao Vasco da Gama. Bom, falando do jogador agora, a passagem dele no Grêmio e no Flamengo não foi tão boa, né? Não deixou aquela boa impressão. Depois foi pro futebol chinês. A gente não sabe como ele estava lá no futebol chinês, mas é um jogador que pelo menos entende o tamanho do Vasco. É um jogador que sabe a grandeza do Vasco, que viveu no Vasco. Ele viu o Vasco grande de verdade, né? Ele viu um Vasco campeão da Copa do Brasil, um Vasco que só não foi campeão brasileiro porque foi muito prejudicado pela arbitragem, que seria campeão brasileiro, foi o campeão moral de 2011. Então o Rômulo viveu um Vasco grande, ele sabe como é um Vasco grande e pode passar aí para esse time mais jovem do Vasco, né? Ele é um jogador mais experiente, já tem 30 anos, pode passar para esses jogadores o que é o Vasco de verdade. Então é um cara importante nesse quesito, sem contar que o Vasco precisava também de jogador para a posição do Rômulo, né? O Vasco buscava um volante marcador e agora chega com o Rômulo. Quero saber a sua opinião sobre isso, comenta aí para mim o que você achou da volta do Rômulo, campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco. A sua opinião é muito importante. E como eu disse, amanhã mais detalhes aqui sobre essa chegada do Rômulo, né? Detalhes aí complementares, quando ele vem para o Rio de Janeiro, quando será a entrevista coletiva, quando começa a treinar, enfim, bid, todas essas coisas. Vou ficando por aqui, se inscreva aí no canal, que a sua inscrição é muito importante. Aqui no canal você vai sempre ficar muito bem informado sobre o Vasco da Gama e deixa aí o seu like também para ajudar na divulgação do vídeo. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima, fui!